fonoaudiólogo, ele irá atuar primordialmente tanto no padrão comunicativo quanto no de deglutição desse paciente. Quanto à comunicação, nós iremos promover um maior tempo de comunicação verbal desse paciente, uma conexão com o meio ambiente e uma autonomia para uma melhor qualidade de vida. Algumas dicas que eu posso dar para os profissionais de saúde, médicos, intervirem com esses pacientes é estimular sua nomeação. A nomeação de objetos, pessoas, estimular o uso de fotografias de parentes, conhecidos, momentos felizes que eles tenham vivido para recordar esses momentos, fazer o uso de calendários para a orientação do tempo, fazer autonomia, pedir que ele decida algumas coisas do dia a dia, como por exemplo, o que vestir, o que comer, para que ele se sinta importante no dia a dia, para onde ir, o que ele deseja fazer naquele momento. Quanto à deglutição, esses pacientes podem apresentar alterações, né? Quais são essas alterações? A dificuldade de deglutir, devido às áreas cerebrais afetadas, desde a sua captação, preparo e propulsão desse alimento, que nós chamamos de disfagia. Quais são as alterações que esses pacientes podem apresentar? Essa disfagia: tosse, engasgo, desnutrição, desidratação e a tão temida broncoaspiração, pneumonia aspirativa, que em casos mais graves pode levar ao óbito. E o que nós podemos fazer para evitar a broncoaspiração? Caso esses pacientes apresentem algum desses sintomas, deve-se chamar o fonoaudiólogo, que é o profissional capacitado para evitar essa broncoaspiração. Mas posso passar algumas dicas, como elevar a cabeceira durante a alimentação. Esse paciente deve alimentar a 90 graus, alimentar esse paciente sempre em estado de alerta, nunca sonolento, não distraí-lo durante a alimentação, né, para que ele não se engasgue. Mas o fonoaudiólogo, ele atua desde a prevenção desses sintomas, trabalhando a musculatura, o fortalecimento dos órgãos responsáveis para ele deglutir e se comunicar, promovendo um maior tempo de alimentação por via oral com segurança e um maior tempo de comunicação verbal, no qual esse paciente vai conseguir expressar os seus sentimentos. Olá, sou Gabriela Azevedo, sou terapeuta ocupacional. Vim falar um pouquinho para vocês sobre a atuação da terapia ocupacional com pacientes com demência, justamente nas ocupações do ser humano, sejam elas de autocuidado, que são as atividades de vida diária, sejam elas de lazer, de trabalho e de descanso, que é o que a gente chama de atividades instrumentais de vida diária. Nesse intuito, a gente vai reabilitar esse paciente e aí a gente vai atuar junto com esses pacientes com demência que tem essa dificuldade, que já vão se limitando a realizar essas atividades. A gente vai atuar junto com abordagens cognitivas. Essas abordagens cognitivas a gente pode estar atuando junto com práticas cognitivas, auxiliando na memória, nas funções executivas, atenção e concentração, para que ele consiga realizar de uma maneira mais sequencial e mais independente essas funções. E aí também a gente pode auxiliar nas abordagens funcionais. Essas abordagens funcionais estão correlacionadas justamente a essas atividades de vida diária ou atividades instrumentais de vida diária, onde a gente vai auxiliar esse paciente nessa independência e nessa autonomia, tanto na orientação com o cuidador, quanto nessa reabilitação e orientação junto ao paciente, tá? Indo, por exemplo, ao supermercado, auxiliando a fazer compras que ele fazia antigamente, gerenciando o financeiro dele, ou então auxiliando ele a tomar banho sozinho, a se alimentar de forma independente, a se vestir de forma mais independente possível, sempre pensando nessa autonomia do paciente. Além disso, a gente também vai intervir no ambiente, que é o que a gente chama de tecnologia assistiva.
Nessa questão do ambiente, a gente pode estar vendo como o ambiente da sua casa ou o ambiente do seu trabalho está influenciando negativamente ou positivamente para que essa reabilitação ela seja ainda mais eficaz, para que essa independência, essa autonomia seja ainda mais eficaz e mais satisfatória para aquele paciente. E aí a gente faz toda essa avaliação, que é uma pré-avaliação, né? Para ter todas essas intervenções, a gente tem vários métodos, várias avaliações para a gente fazer e ir no objetivo principal desse idoso ou desse adulto que tenha demência prévia, né? Para que ele seja o mais independente possível funcionalmente. Mas a gente pensa, né, que uma família recebe o diagnóstico de demência, essa família e o próprio paciente muitas vezes vem com algumas dúvidas, né? O que é que o paciente pode continuar a fazer, se ele tem que parar de trabalhar, se ele tem que parar de fazer alguma coisa que ele fazia antes. Normalmente, o que é que a gente orienta? Quando ele passa por uma avaliação neuropsicológica, que a gente vai conversar sobre os resultados, vai dar devolutiva, normalmente a gente orienta que esse paciente ele tem que se manter funcional e independente o máximo que ele conseguir, por mais tempo que ele conseguir, de forma segura. Por exemplo, o paciente gosta de dirigir, mas a família acha que é arriscado. Aí a gente tem que questionar como é que ele está dirigindo, se ele dirige acompanhado, se ele se perde, ou se ele só dirige ali pelo bairro, às vezes vai numa padaria, né? Porque às vezes quando você tira tudo que o paciente gosta, está adaptado a fazer, ele pode declinar, né? Perder memória mais rapidamente, declinar das suas funções cognitivas mais rapidamente, ele pode piorar do quadro. E às vezes ele pode apresentar com isso mais alterações comportamentais. Então é importante que esse paciente ele se mantenha independente o máximo de tempo possível. Eu sou Joyce Ellen, sou fisioterapeuta e eu vim aqui falar com vocês sobre a atuação do fisioterapeuta no paciente com demência, tá? O paciente com demência ele é caracterizado pelo declínio de algumas alterações cognitivas, tá bom? Como, por exemplo, a capacidade de memorizar, a capacidade de resolver alguma coisa do dia a dia. Porém, alterações motoras também podem ocorrer nesses pacientes, que é aí onde o fisioterapeuta mais atua, tá bom? Porque aí ele vai prevenir aquele paciente de quedas que podem levar a fratura, que podem levar a uma restrição mais motora daquele paciente e que ele possa ter a necessidade de precisar de outras pessoas para resolver suas atividades do dia a dia. Vai ser na avaliação onde o fisioterapeuta ele vai avaliar aquele paciente para planejar todo o tratamento para aquele indivíduo, tá bom? Porque mesmo que vários pacientes tenham o mesmo diagnóstico de demência, cada paciente ele é individual. Então, cada paciente a gente vai traçar uma forma diferente. Também tem a questão de saber em qual estágio de demência aquele paciente se encontra. O plano de tratamento, ele tem uma vasta gama, tá, de exercícios. E um desses exercícios que a gente pode estar implementando é a questão do treinamento sensório-motor, tá? É nesse treinamento onde a gente vai trabalhar o equilíbrio, a coordenação motora, a sensação do posicionamento do corpo do paciente no espaço, visando a ele uma postura melhor e um melhor controle dos movimentos, tá? O treino de marcha, que também é muito importante. Durante a avaliação, a gente pode perceber que o paciente precisa de um auxílio, né? Que a gente pode prescrever o uso de bengala ou uso de andador, tá bom? Então, o foco principal do tratamento do fisioterapeuta é manter a funcionalidade daquele paciente, tá certo? Então, a gente traça tudo isso de acordo com a avaliação daquele paciente. Então, a gente vai ver a questão dele financeira, ver a questão de onde ele mora, se ele tem uma condição de praticar alguns exercícios prescritos para casa, porque o tratamento ele não é só num consultório, o tratamento dele vai muito além disso, né? Vai-se para casa. Então a gente tem que ter uma noção de como aquele paciente vive, tá bom? Para manter a melhor funcionalidade dele possível.